Então, aqui, ó, Paulo falando. Que é o castigo? A consequência natural derivada desse falso movimento. Então, você fez um falso movimento e você vai passar por uma certa soma de dores espirituais, físicas, materiais necessária a desgostá-lo da sua deformidade. Quer dizer, aquele falso movimento levou você a uma deformidade, só que você começa a gostar. A gente tem uma acomodação natural até pelo... Você entra numa zona de conforto mesmo no ruim, né? Pela experimentação de sofrimento. O castigo é o aguilhão, é um cutucão que estimula a alma pela amargura se dobrar sobre si mesma e a buscar o porto de salvação. O castigo só tem por fim a reabilitação, a redenção. E vem aqui certinho em encontro a esse processo do céu e inferno. Querê-lo eterno por uma falta não eterna é negar-lhe toda a razão de ser. Ó, em verdade vos digo, cessai de pôr em paralelo na sua eternidade o bem, essência do Criador, com o mal, essência da criatura. É interessantíssimo, Alain, porque no Céu e o Inferno vai falar que o sofrimento, como pena ou como castigo, é inerente ao erro, ao que antigamente se chamaria de pecado. Pecado. O erro, a transgressão à lei de Deus. Tá? Então, você, quando transgride a lei de Deus, como você disse aí, vai automaticamente se submeter a uma condição que vai levá-lo a reconhecer isso e a desgostar disso, e o céu e o inferno vai um pouco além, porque ele vai falar da reparação. Que é o próximo passo. Que é o próximo passo, vai falar da reparação. Mas eu tenho que ter esse momento de reconhecimento, eu tenho que ter esse momento de... Seria expiação. Seria expiação. Não, a expiação é imediata, é o sofrimento já, é a dor em si. Não, ela não é imediata, ela começa depois que eu percebo que eu fiz um movimento falso. É isso que eu tenho, essa coisa particular minha, né? O que é do entendimento meu mesmo, a dificuldade de interpretar essa parte do céu e o inferno, porque eu vou pegar literalmente aqui. Leia. Nós temos aqui... só colocar o que eu estava dizendo, que o sofrimento é inerente à imperfeição. Tá aqui, olha. O que é uma coisa inerente? Que vem junto. Não que está relacionada àquilo. Está relacionada àquilo ali. Quando aquilo ali não existe mais a consequência. Sim. Dá um exemplo aqui. Uma cobra pica uma pessoa. Ok? O veneno e a dor é consequência da picada, mas não é inerente. É consequência da picada. Por quê? Você mata a cobra. Mas o veneno continua. E o veneno continua. O veneno vai continuar, a dor vai continuar, vai seguindo o seu fluxo natural ali. Isso é consequência. Uma vez iniciado um certo processo, ele vai até o final, com base nas leis da física, ou o que seja. Ou leis divinas, no caso, que a gente está falando aqui. O que é inerente, não. O que é inerente só existe na presença daquilo que causou. Então, por exemplo, a dor é inerente à imperfeição. Corrigiu a imperfeição, acabou a dor na hora. Perfeito, mas eu só, olhando para mim assim, né? Eu só percebo ser uma imperfeição, eu que tenho que perceber que é uma imperfeição minha. Porque senão eu não tenho essa inerência de uma dor, porque eu não achei que é imperfeito. Então, por exemplo, eu, sei lá, fiz um mal para alguém, não sei o qual o mal, eu estou aqui filosofando. Eu fiz um mal a alguém, mas eu não sei que eu fiz um mal a alguém, mas a pessoa foi afetada pelo meu movimento. Então eu não posso ter inerente um mal-estar, porque eu não percebi. Então eu tenho que perceber. Então eu acredito que a expiação só acontece quando eu percebo que fiz o mal. Eu acredito o contrário. Você acredita o contrário? Porque o que acontece aqui, olha, o arrependimento é o primeiro passo para a regeneração, Kardec diz. Arrependimento? Perfeito. Mas que hora que eu arrependo? Então, mas só a hora que eu sinto. É isso, eu já estou sentindo, está incomodando. Eu só vou percebi. arrepender, não, mas eu já tenho que estar sofrendo. Então, a expiação é imediata, porque a expiação não é um castigo. Nós estamos falando a mesma coisa. Um castigo no sentido de que alguém te julgou,
e falou, olha, você fez isso, agora você vai ter que viver isso. Não, é uma coisa intrínseca da própria alma, né? Na medida em que eu cometo um erro, eu mudo a minha vibração e ali naturalmente eu começo a atrair certas experiências para mim relacionadas àquela vibração que eu imprimi, né, na minha alma, na tessitura perispiritual. Então, a partir dali eu vou atraindo já. Então, é uma coisa automática, não vem de uma... Por isso que quando a gente fala em castigo, a gente tem aquela ideia de que tem alguém sentado num tribunal, te julgando, analisando o que você fez. Não é esse castigo, é o castigo que é a consequência natural daquela conduta. Se eu percebo minha conduta com um falso movimento. Mas você só percebe depois que você está sofrendo. Que aquilo está te incomodando. Por que isso está acontecendo, gente? Poxa, eu estou me sentindo mal, eu estou sentindo angústia, eu estou sentindo remorso. Ainda não é arrependimento. Mas isso que eu falei para ele, eu falei para um companheiro, uma frase, uma palavra mal colocada. Aí aquilo vai me incomodando. Isso já é um processo expiatório. A partir do momento que você percebe. Não, eu percebo depois de tanto sofrer. Porque de tanto sofrer, como André Luiz no Limbo, né? Depois de tanto sofrer, é que ele consegue se levantar e pedir ajuda, mas ele já estava espiando naquele momento. Ou ele espia somente depois que ele sai, né? Que ele se reconhece arrependido, que ele faz a oração. Não, o que ele estava vivendo ali já era parte da expiação. Tudo bem, eu concordo. Mas ele não estava entendendo por que estavam falando para ele que ele era um suicida. Exato. Então, veja. O esclarecimento vem depois. Não, mas aí veio um mal-estar para ele porque ele não se via como suicida. Então, sim, ele querendo se justificar não suicida, ele sofria. E ele não conseguia entender aquela pecha que estavam colocando nele. Então, é aí que entra o arrependimento. Então, mas ele percebeu a dor. A dor que era a expiação. Para depois ele entender. Agora veja só, há pouco tempo uma pessoa falou para mim, contou um caso para mim. Olha, você acha, a pessoa ainda está brava comigo. Ele contou um caso lá, eu não vou entrar em detalhes, a pessoa ainda está brava comigo. Você acha que pode isso? Aí eu falei assim, me conta outra vez o que você acabou de contar. Aí a pessoa contou outra vez. Eu falei, me conta outra vez. Eu fiz a pessoa contar 4 vezes. Na 4ª vez a pessoa ficou brava comigo. Falou, você não está entendendo ela? Eu falei, não, eu estou entendendo, você não entendeu o movimento ainda. Então conte uma 5ª vez. Quando ele começou a contar a 5ª vez, ele falou assim, será que eu estava errado mesmo? Veja, ele não tinha percebido até ele me contar a 5ª vez que ele que tinha feito um movimento falso com a pessoa. Ele não estava entendendo por que a pessoa sentiu o que ele fez. Quando ele entendeu aquilo, aquela hora ele arrependeu. Então, mas eu não posso entender que ele começa a espiar a partir desta hora. A partir desta hora ele pode, depois do arrependimento sincero, a partir daí ele pode então para o próximo passo, que é a reparação, o desejo de reparação, ligar para a pessoa ou mudar a atitude dele, reparar de alguma forma. Aqui no item 17 ele vai falar que o arrependimento pode dar-se por toda parte e em qualquer tempo. Se for tardio, o culpado sofrerá por muito mais tempo. O arrependimento pode acontecer a qualquer tempo, mas enquanto ele não acontece, o sofrimento continua. E esse sofrimento, para eu entender essa frase, eu tenho que entender que o sujeito já está sofrendo. Só que ele não sabe a razão do sofrimento dele. O arrependimento só vem quando ele entende a razão, quando ele vincula a causa com a consequência. Ô Wilson, você sabe que eu acho que eu tenho que concordar com você. Eu tô aqui avançando num assunto que eu não acho que tinha compreendido dessa forma ainda. Olha só que interessante. É verdade. Porque a pessoa sabe que tem um mal-estar com ela, que ela não sabe da onde. Não sabe o que é. Né? Mas e ela vai levando isso para outros relacionamentos, para outras pessoas. Para a vida, para o dia a dia. Né? Vai ficando sombria. Isso. Né? Ela tem um negócio mal resolvido que ela não sabe o que é. Ela não sabe o que é. Ela não sabe. E aquilo ela continua vivendo naquele sofrimento, naquela dor. Até ela tomar consciência que daí ela arrepende. Isso. Ela fala, então, toma consciência, esse é meu mal-estar. Na verdade sou eu mesmo. Então sou eu mesmo. Na verdade é eu mesmo. Então você está certo, Wilson. Então você está certo. Há um sofrimento derivado desse falso movimento, porque... Vamos lá, vamos dar um passo para trás. A alma foi criada por Deus.
E Deus, por essência, é eternamente bom. Nós temos essa essência. Só que enquanto criaturas aprendizes para um dia desenvolver uma essência nesse sentido, nós precisamos de guias, de modelos. Está aí Cristo como um guia e modelo de comportamento. E nós vamos procurando ler, vamos procurando aprender, vamos procurando estudar e aprendendo e acertando, errando, no sentido de tentar um dia alinhar a nossa vontade, o nosso desejo, a nossa ação na mesma verdade que é Deus. Então, as leis divinas. As leis divinas. Quando eu alinhar a minha vida a essas leis divinas, eu pouco praticarei o mal, porque a minha essência passa a ser uma essência mais de Deus do que uma essência que é o que Paulo fala no final da vida. Já não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Naquela hora ele falou assim, aquele Saulo que existiu lá atrás já não é mais esse que vive. Vive um Paulo, essência vivida de um modelo de Cristo. Então, eu já sou alinhado com essa essência. A partir daí, a ação nossa do mal vai ficando de lado. Tanto é que o mundo de regeneração, o bem prevalece sobre o mal. Ou seja, os espíritos ali egressos naquele planeta já estão mais tendentes àquela verdade. Até um dia que a gente chega puro lá na frente. Igual Jesus. Então, você está certo, porque na clínica, eu vejo na clínica, muita gente chega para mim e fala, eu tô com mal-estar, mas eu não sei do quê. Eu não estou bem, mas eu não sei por quê. Tem alguma coisa que me faz mal, mas eu não sei o que é. Eu não sei da onde. Isso me incomoda. Eu não estou bem. Mas do que é? O que você sente? Não sei. Ela não sabe nominar aquela dor. Ela não sabe falar a origem daquele mal-estar. É a expiação. Concordo totalmente com você. E aí, Alain, olha que interessante, quando a gente traz aquele ponto em que Kardec pergunta onde está escrito a lei de Deus, e os espíritos respondem na consciência do homem, está na consciência do homem. E quando a gente vai procurar o sentido, o significado da palavra paz, de forma bem simplificada, é a ausência de conflito. Paz é a ausência de conflito. Né? Paz é uma definição negativa. Né? Paz o que é? Não tem conflito, estou em paz. Então, quando você comete um erro, quando você sai do caminho, quando você descumpre essas leis divinas, a lei do amor, por exemplo, você entra em conflito. Porque essas leis estão dentro de você, ainda que não sejam conscientes. Mas existe um conflito interno. E é isso que você falou, que você comentou. A pessoa começa a viver e fala, poxa, eu não estou bem, eu não estou legal. Eu podia estar bem, mas eu não estou. Eu tenho tudo aqui, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu estou infeliz, mas eu não estou bem. Porque há um conflito interno. Uma expiação. Vamos nominar aqui, junto com o Livro dos Espíritos? Isso. Há uma expiação que está mal. Ele não sabe do que. Até o ponto que ele compreende o porquê. A razão, né? A causa e a causa consequência. É a consequência. Porque se eu não tiver a capacidade de entender causa e consequência, aí sim eu vou andar pela terra achando que eu sou vítima de tudo. Isso. E aí nessa hora surge o que nele? O arrependimento. O arrependimento. Por que eu fiz aquele mau movimento, aquele falso movimento, usando as palavras de Paulo, o apóstolo? Sim. Porque eu fiz aquele falso movimento, né? Aí vem o arrependimento. Aí essa dor muda. A dor que ele sentia, que ele não nominava, ele passa a nomear. Ele dá um nome para ela, que é ele o causador, e arrepende. Aí vem o processo que eu acho mais fantástico dessa sequência de Kardec, que é a reparação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Veja, falamos sobre inerência, né? A cobra que pica a pessoa é uma consequência, não é uma inerência. Aqui a gente está falando de inerência, está ligado. Então, só a reparação. Veja que ainda o arrependimento não traz, traz o alívio e a esperança de um término daquele sofrimento. Eu acredito que o arrependimento, dando a causa, dá uma direção de trabalho para a pessoa. Ela fala assim, eu tenho que ir nessa direção para resolver esse mal-estar que eu estou sentindo. E olha que interessante, Alain, no sentido que você está dizendo. Eu estou citando aqui o próprio Kardec, tá? Livro O Céu e o Inferno. Inferno. Tá?
Ó, no sentido que você está falando, olha, o arrependimento suaviza as dores da expiação. Ok. Olha, Perfeito. 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 Então, quando eu me arrependo, aquela dor que eu estou sentindo suaviza, mas não termina. Não. Não termina, ela continua. Eu entendi a origem, eu entendi o que eu tenho que fazer, eu entendi Exatamente. onde eu errei. Mas eu ainda não fiz nada. Mas eu não fiz nada. Eu só compreendi a minha responsabilidade. Compreendi. Agora, será que só compreendendo a responsabilidade, ou seja, Resolve? me arrependendo com sinceridade, eu estarei perdoado? Então, assim, por Deus, sim. porque Perdoado, sim. Deus, na verdade, não perdoa. Não. Porque ele não se ofende. Ele nem se ofende, né? Então, assim, isso não. Agora, eu não me perdoarei. Exatamente. A questão é você consigo. Eu não perdoarei. E olha que interessante. Então, assim, ó, o arrependimento suaviza as dores, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Porém, só a reparação pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Só a reparação. Do contrário, o perdão seria uma graça. E veja que aqui não se fala em graça. Em espiritismo não se fala em graça. Não, essa palavra é importante, a graça, porque a graça foi um conceito cunhado por Agostinho, que até eu acho interessante. Sim. Porque ele entende assim que essa sabedoria de agir como um místico, né, que ele falava assim, como um ser que transforma, é só dado a alguns que Deus escolhe. Não, essa é a fala do Agostinho. Essa é a graça. A graça porque é dado a alguns, né? Então, nesse ponto, eu não concordo. Eu também porque não. A não graça é dado, ele é desenvolvido. É desenvolvida. Porque nós é somos merecimento. espíritas, acreditamos que temos diversas experiências, muitas. A gente vai desenvolvendo essa espiritualidade, essa sensibilidade ao longo de séculos. Porque senão Deus seria parcial, né? Estaria eu vou dar graça para aquele não. Para aquele não. Não tá certo isso. Exatamente. Estatisticamente, né? Vamos colocar aí. Eu preciso de 10 com graça naquela cidade de Piracicaba. Quem vão ser os 10? Aquele lá. Não é assim, sentido, não tem sentido. Que dentro de uma lógica. Aí nasce o coitado desgraçado. Desgraçado. Não, mas desgraçado seria uma grande maioria, né? Exatamente. A maioria são desgraçados, aqueles que não têm a graça. Não tem a graça. Então, é a ausência da graça. Então, na realidade, o perdão seria uma graça e não uma. O que ele fala aqui? E não uma anulação das faltas cometidas. Então, agora, veja só. Para ser uma anulação das faltas cometidas, não é uma graça. Não é uma graça. É um desejo, é uma ação de reparação verdadeira. Fora da caridade não há salvação. Ou seja, na prática do amor, eu transformo a mim mesmo. Você diminui o seu sofrimento, entendendo a sua responsabilidade dentro desse mecanismo. Você sabe que você não andou corretamente dentro das leis de Deus. Dos conformes. E você sabe que as dificuldades que você vive hoje têm a ver com esse seu movimento, com esses seus movimentos infelizes no passado. Agora vamos esgotar um pouco mais a palavra reparação. Porque, por exemplo, a Igreja Católica, ela faz o quê? Você tem uma confissão. Uhum. Então, quando você confessa... A confissão é um momento importante antes do arrependimento, né? Porque a pessoa que se confessa, ela se vê em erro, né? Então, não, ela já arrependeu. Eu acho que a confissão já é um arrependimento. Ela já reconheceu. Ela reconheceu. Então ela não está mais na expiação. Ela estava sofrendo. Sim. E aí aquilo está tão pesado nela que ela vai ao... Precisa contar para alguém. Tem que contar para alguém. Ela vai ao confessionário. E por que ela conta para o padre no confessionário? Porque ali é um sacramento que ele não pode fofocar sobre aquela fala dela. Ele tem que morrer com ele aquela fala. Então ela vai falar para alguém que ela confia que vai ficar com ele aquela fala. Então ela vai lá e fala: padre, eu fiz tal coisa. Aí o padre fala assim: eu te perdoo. Então essa parte, uma vez eu discuti muito com o padre, né? Só que eu te perdoo mediante o quê? Mediante... O que o padre exige pelo perdão? Exige uma contrição. Então, que seria o quê? Uma prece. Várias, né? Tantas Ave Maria, tantos Pai Nosso. Rosário. Vai fazer uma punição. Uma punição. Isso vou te dar o equivalente para você sentir que você está pagando. A sua pena é ajoelhar lá e rezar e tal.
Só que um dia eu cheguei pro padre, que era um padre que eu tinha bastante afinidade com ele, que a gente conversava bastante sobre filosofia, eu falei para ele, e depois o senhor vai reparar com a pessoa que ela fez o mal? Aí ele falou, não, como assim ela? Eu falei, não, porque, veja só, o processo natural, ela se arrependeu, ótimo, é um grande passo. Só que ela fez o mal para alguém. Ela tirou a vida do seu Zé. Vamos ser assim, uma falta bem pesada, né? Ela tirou a vida do seu Zé. Quem que vai restituir a vida do seu Zé? Então, por isso eu defendia o espiritismo, compadre. Eu falei, por isso eu tenho tanta convicção do espiritismo, porque Deus nos dá a possibilidade da reencarnação. Então, esta senhora que se arrependeu de ter matado o seu Zé, na outra vida, por exemplo, vai ser mãe do seu Zé. Vai abrir então, para ele ela vai abrir a porta do mundo e ela vai educar, cuidar dele e tal. Dá amor para ele, para reparar o mal que ela fez. Então, ela tirou a vida, ela dá a vida. Exato. Aí, esse mal-estar arrependido que ela estava sentindo, se esvai. Aí vem essa fala aqui, né? Ó. É isso, não uma anulação das faltas cometidas. Não. Agora, a reparação que você coloca é muito interessante. Né? Ó, e Kardec fala aqui claramente. Esse é um assunto que levanta muitas discussões, mas é importante a gente se aprofundar. A reparação consiste em fazer o bem a quem se havia feito o mal. Veja bem, a gente está falando de personalização. É personalizado. É para aquela pessoa. Agora, como quem não repara os seus erros nessa vida, por fraqueza ou má vontade, achar-se-á numa existência posterior em contato com a mesma pessoa a quem prejudicou. E em condições voluntariamente escolhidas. Por quê? Porque havia o desejo de reparação já. Ele já passou pelo processo de expiação, de arrependimento, já esboçou o desejo de reparação. Então, vai haver um planejamento, tá, em condições voluntariamente escolhidas, de modo a demonstrar-lhes o seu devotamento e fazer-lhes tanto bem quanto mal lhes tenha feito. É exatamente o que você, né, exemplificou agora aqui. Então, veja como é belo esse conceito. Esse conceito é um conceito... E detalhe, está na base da justiça isso, justiça, né? Isso faz parte do Código Penal da Vida Futura. Então, veja que interessante, eu sempre fico admirado do bom senso de Kardec e dos espíritos que com certeza estavam alinhados com ele, inspirando ele no trabalho, né? A gente sabe que um trabalho dessa monta não foi feito só por Kardec. Kardec foi o missionário que se empenhou em fazer, mas com certeza com muita inspiração, porque ele se manteve focado no que ele tinha que fazer. E aí essa missão vem tão clara, porque para mim isso é um conceito simples, né? Não é um conceito complexo. Não é um conceito complexo, mas é um conceito muito exigente. Muito adiante daquilo que se via na época. Porque a gente está falando isso hoje em 2025, Alain. Kardec escreveu isso em 1857, isso aqui era um escândalo naquela época. Por sinal, isso, eu não sou versado nas leis, não sou advogado, não sou nada nessa linha... da lei, né, dos homens, mas o Código Penal brasileiro, por exemplo, ele é reparador, só que ele não é executado desta maneira. Então, quando um preso comete uma falta, ele é julgado e vai ao presídio, ele não tem nem a oportunidade da reparação. Ele não é dado a ele essa oportunidade. Como ele poderia reparar se ele matou alguém? Tá, ele poderia construir estradas, ele poderia... Sabe, se ele produzisse naquele período do encarceramento, se a pena fosse diferente do que é hoje, que é uma pena de... Hoje a pena ela é mais de tirar o indivíduo da sociedade e o excluí-lo e contar que com essa exclusão um dia ele volta irreparado. Não acontece. Não, sem dúvida. Ao contrário, ele volta enfesado, ele volta... magoado, ele passou por um processo que não ajudou ele no processo de reparação.
E outra, ele chega num nível, e no Código Penal tem a reparação. Não, lógico, não tem como reparar uma vida. Reparar uma vida. Né? Materialmente não, mas... Por isso, aí que entra o espiritismo. Aí por que entra isso o que você espiritismo. consegue reparar essa vida em outras Tudo bem, ocasiões. mas vai dar... Mas aqui podemos não tem dar... como, materialmente... Não, mas podemos dar ele condições dele se preparar nessa encarnação, por uma próxima reencarnação, ele resolver isso. De que maneira? Dando para ele condições de pensar no que ele fez, reparando de outras maneiras. E é aquilo que se diz depois, né? Olha, eu paguei a minha dívida com a sociedade. Com a sociedade. Se não é com o indivíduo, é com a sociedade. Agora eu quero fazer uma ressalva lá. Ou melhor, agora eu quero acrescentar um ponto de destaque. Nós estamos falando do João que fez mal para Maria. O João, então, entra numa condição de expiação até que ele perceba, né, o mal que ele sente. O mal que ele fez, ele perceba a origem disso. Então ele se arrepende e vai pedir a oportunidade de reparar esse mal para Maria. Ótimo, se for em uma semana, em 10 dias, no mesmo dia, isso dá para se resolver imediatamente. Numa conversa. Numa conversa, só fazer assim uma prece. Pequeno, né? Fazer assim uma prece e falar, ó Deus, eu sei que eu pisei na bola, né? Não devia ter falado aquilo, podia ter sido muito melhor do que eu fiz, dá uma oportunidade para eu poder resolver essa questão. Isso daí é atendido com certeza, prontamente, né? Essa oportunidade vai ser preparada para você. Porque tá fácil ali, assim. Tá fácil para os espíritos organizarem isso, né? Agora, se esperar um desencarne, aí pode demorar séculos, como a gente vê, né? Dependendo. Hoje você está na condição certa e transitando com as pessoas certas para que você possa atuar, né, nessa reparação do mal que eventualmente você tenha feito. Como que é aquela frase? Se acerte enquanto está a caminho com ele. Como que é a frase? Eu não me lembro, mas é isso. É né? isso. Então, quando está no caminho com ele, então, depois que você estiver em caminho separado, né, fica mais difícil. A história de Abraão, né? Do rico e de Lázaro, né? Que havia um abismo entre eles, eles não podiam mais se comunicar. Né? Então, agora, você imagine só, uma pessoa tem algumas faltas que vão levar reencarnações e reencarnações para serem reparadas. E muitas delas de sofrimento, porque de conflito que a gente está dizendo. A pessoa já nasce, ela vai se percebendo já em conflito, já infeliz, né? Porque o movimento foi tão falso, foi tão mal feito, que o trabalho da espiritualidade, o trabalho de toda uma... Porque, imagine só, o João matou a Maria, para usar os nomes que você usou. O João matou a Maria. A Maria, vamos falar que a Maria não perdoe o João por isso. Pode ser que chegue uma próxima reencarnação e os dois não consigam reencarnar próximos. Ou se reencarnar próximos, eles vão ter uma repelência natural um com o outro. É aquele pai que de repente vai receber uma filha e tem uma dificuldade enorme no relacionamento com aquela filha. E a filha ele vai precisa embora de dominar, casa, ele precisa dominar aquela filha, amar ela, diminuir, né, tentar suprimir as más inclinações, as más tendências, e não a dá. belicosidade, e não consegue. Passa uma encarnação e não dá. Aí vem uma nova encarnação, vem todo um trabalho, vem os dois perto outra vez e ainda existe aquele mal-estar, não dá outra vez. Então, às vezes, uma reparação dessa leva a reencarnações. Séculos, por isso. Séculos. Então, por isso, a gente tem que refletir muito sobre os nossos movimentos atuais. Alain, vamos voltar nesse mesmo, vou finalizar meu exemplo lá. João, né, e a Maria. Nesse entendimento, veja, o João vai ter que em algum momento se arrepender e reparar o que ele fez com a Maria. Se ele vai reparar o que ele fez com a Maria, não era justo. A Maria foi vítima da ação do João. Então não é correto eu entender que a Maria sofreu aquilo, como muitas vezes é interpretado, porque ela também era merecedora daquele sofrimento. Não, olha que importante isso que você está trazendo. Não é que ela era merecedora daquele sofrimento, é que naquele momento, na situação em que ela foi colocada, o João atuou negativamente sobre ela. Ele cometeu um crime contra ela, contra as leis de Deus. Mas não significa que ela merecesse. E essa visão que muitas vezes o Espiritismo traz, que tudo que acontece no mundo, se tudo que acontece comigo é porque eu sou merecedor. Não, às vezes eu estou em contato com alguém, um assaltante, não é que eu seja merecedor, é que eu tenha assaltado alguém em outra existência. Essa visão tem que ser combatida ao máximo. Né? Em um determinado momento, um assaltante cruza o meu caminho, ele me rouba, ele pode me
me maltratar fisicamente, né? Me machucar fisicamente, e eu não merecia aquilo. Agora, se eu falar que eu estava no lugar certo, na hora certa, para apanhar do sequestrador, isso é uma visão muito simplista, reducionista. Wilson, eu acho que é uma visão deturpada desta lei conhecida como causa e efeito. Então, que não é lei, né? Que não é lei. Que não é lei. Não é lei. Dentro do espiritismo não existe essa lei então, de causa e efeito. É importante dizer, não existe lei de causa e efeito. Não existe. Ela foi nomeada por alguns, mas não é assim. Não é um determinismo a vida para ninguém. A vida é uma oportunidade de experiência. Não é determinista que eu passe por dores ou por sofrimentos que eu preciso para expiar, porque eu, no sentimento de necessidade de reparação, que vou proporcionar essa reparação. Eu não preciso ser castigado para reparar. Eu preciso reparar para reparar. É só reparando que eu elimino a causa. Elimina a causa, então. Que ele diz aqui, né? A hora que eu reparo um mal que eu fiz, aí eu elimino a causa. Aí acabou também o sofrimento, a inerência. Isso não tem castigo maior do que você estar sentindo um mal-estar de algo que você sabe que você fez. Primeiro, que você nem sabe o porquê. E depois, quando você sabe. Esse é o maior castigo que a gente pode ter sobre uma falta, sobre um movimento falso. É muito dolorido você se sentir assim. Então, o processo da vida é oportunizar reparações. Não é vivenciar castigos. Alain, é tão bonito isso. O que me veio em mente agora é o seguinte. Veja que eu sou responsável por mim nesse aspecto. Né? Eu não estou sendo egoísta aqui. Não, e só para você. Eu estou pensando em mim. Eu estou sofrendo, né? Eu estou magoado, eu estou chateado, estou carregando um peso sobre mim. Então eu tenho que olhar para mim. Quais são as minhas ações recentes, o que eu tenho feito, o que eu tenho pensado, qual é a minha visão de mundo. Eu posso resolver o meu, mas eu vou mudar o mundo? Não. Quem pensa em mim? Eu estou pensando em mim. Né? Mas quem pensa em mim? O outro. Quando o outro tiver essa mesma atitude, alguém que me fez mal no passado, imagina, uma pessoa que te fez mal no passado, vai ocorrer que um dia, seja em uma semana, um mês, um ano, 100 anos, um dia ela vai entender e vai se arrepender e vai pedir para reparar o mal que ela fez para você. Significa que todos aqueles malfeitores, entre aspas, que nos encontram, um dia serão nossos benfeitores. Olha que interessante isso, Alain. Ou seja, todo mundo que nos fez mal, mais cedo ou mais tarde, porque esse é o único caminho, mais cedo ou mais tarde vai ter que reconhecer, diante do sofrimento que ele vai ter que se arrepender e vai pedir para fazer o bem para a gente. Então a gente vai encontrar com alguém que vai abrir uma porta, que vai oferecer uma oportunidade, que vai facilitar a nossa vida em algum aspecto, que vai nos amar, que vai cuidar da gente. Isso pode ser um amigo. Você imagina, essas pessoas vão se encontrar com a gente. Sabe, eu estou lembrando de um casozinho do Chico. Ele tinha um amigo que ele foi o marido da Meimei, que agora eu esqueci o nome dele. Oceano, não é Oceano? Eu esqueci o nome dele. E ele chegou pro Chico um dia e ele falou assim: Chico, rapaz, como eu tô sendo malhado lá na casa espírita que eu tô trabalhando. Tudo que eu faço eu tô sendo malhado. E o Chico começa a sorrir, a rir mesmo, né? E ele fala assim: ô Chico, eu tô falando uma coisa que tá me incomodando, você tá rindo? Ele falou: sim. Porque antes você batia, agora você está apanhando. Você está de um outro lado. Você está entendendo o que você está passando? Então, olha só que oportunidade que ele estava tendo. Ele era o agressor. Ele era o agressor, agora ele é o agredido. É muito melhor ser o agredido. É lógico que é gostoso a gente não ser agredido e nem ser o agressor. Mas, de agressor para agredido é melhor. Né? Se pudesse escolher. É melhor ser agredido. Então, é que a gente tem daí orgulho ferido, a gente tem vaidades e tal, e que nos incomoda muito o ser agredido. Mas, com certeza, esses agressores um dia
por necessidade deles, não por minha. Não. Vai precisar reparar o que ele fez. Por isso que a questão do perdão é deixar ir. Né? Essas Deixar pessoas ir. você deixa ir. Deixa aí. Você não está ligado a elas. Não, não, ele veio, não. te fez mal, foi embora. O outro veio, te fez mal e foi embora. Deixa. Um dia elas voltam a mim e serão, né, os artífices do bem na minha Do bem. vida. Que hora que você não deixa ir? No rancor. No rancor. Aí você prende Ressentimento. aquele mal no ressentimento, você prende aquele mal com você, e ao prender esse mal com você sofre também. Você vai gerar mágoa. Você vai né? gerar mágoa. Então, aí você vai ter outra necessidade de reparação. Veja como que é um processo dinâmico e muito bonito que o Espiritismo traz pra gente. Isso aí, né, meu amigo? Tá bom, né? Muito obrigado pelo papo e até o nosso próximo encontro. Até.